Olá a todos, aqui é o professor Rafael falando. Hoje é um vídeo diferente, no qual o objetivo não é aparecer a minha figura, mas trazer para vocês uma narração de um protótipo disciplinar de História da Enfermagem. É um objeto virtual de educação à distância que foi relatado também num artigo científico, do qual eu posso deixar na descrição o link para que vocês acessem. E também me serviu na época para a apresentação de um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. E inclusive era um título de especialista em educação à distância. O trabalho tem finalidades educativas e, portanto, não há nenhum tipo de lucratividade financeira pessoal envolvida no mesmo. Muito bem. É uma aula longa, mas eu não vou estender para a totalidade dessa aula. A ideia é dar uma introdução de como é que começa o cuidado no mundo de forma generalista. Ele não conta só com a atuação da enfermagem, embora a enfermagem seja muito ampla e deixe para nós um legado enorme de conhecimento. Nós vamos falar sobre a origem das coisas quando se fala de cuidado. Como é que começa a ideia de cuidado no mundo? Então esse é um primeiro vídeo introdutório. Se vocês gostarem, acharem interessante, compartilha, dá um like e eu vou fazendo mais. Então já aproveita que você está no início, se inscreve no canal, que com certeza vai ter muito mais aí para vocês, ok? Muito bem, pessoal. Já agradeço de antemão o prestígio de todos que estão ouvindo e vendo essas imagens. Quando nós pensamos então em história da enfermagem, há um legado muito amplo, há muitas coisas a serem estudadas, muitos conceitos a serem entendidos. E quando você pensa em como tudo isso começou, o cuidado é algo inerente ao ser humano. Os seres humanos já se cuidam uns dos outros e de si mesmos há muito tempo, claro. Antes mesmo de quando você pensa em todas as partes do planeta. Então a história do cuidar, ela acompanha a história da humanidade. No período pré-cristão, você pega a época, por exemplo, de Moisés, essa figura representa ali o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do Monte Horebe, quem conhece um pouco da história bíblica, ele se depara ali com o bezerro de ouro, o povo cultuando o bezerro de ouro, cultuando outros deuses. E Moisés subiu ao Sinai para poder obter ali a fala com Deus. Então, como é que as pessoas acreditavam que as doenças apareciam? Como é que as pessoas acreditavam que os males apareciam? Quando elas contrariavam o divino. Antes de Moisés, tudo era politeísmo. As civilizações adoravam vários deuses, né? Então, o período pré-cristão, principalmente, com exceção do povo hebreu, as pessoas eram politeístas. As pessoas acreditavam em vários deuses. Acredita-se também, dentro de alguns relatos, que o povo sumério também dava indícios de monoteísmo, acreditar em um único Deus. E do que se tem relato de outros povos, grande parte deles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e atribuíam tudo o que acontecia de bom e de mal a esses deuses. Então, no período pré-cristão, a doença era tida como se fosse um castigo de Deus ou resultado do poder do demônio ou de alguma divindade maligna. Os sacerdotes e feiticeiros, eles eram tidos como se fossem os médicos e os enfermeiros. Eles eram os responsáveis por curar, por cuidar das pessoas. Portanto, os templos pareciam com grandes hospitais. Os tratamentos eram baseados em massagens, banho de água fria ou quente, alguns purgativos, substâncias provocadoras de náusea, plantas ritualísticas ou medicinais, até porque as pessoas acreditavam que quando algo saía de dentro do seu corpo, era porque o seu corpo estava se limpando. O tratamento consistia em aplacar as divindades, ou seja, em invocar as divindades e os seus poderes, afastando os maus espíritos por meio de alguns sacrifícios, muitas vezes, ou de cultos. No caso do povo hebreu, era comum, você encontra na Bíblia vários tipos de sacrifícios que os povos faziam segundo os seus característicos ali e determinados pecados. Isso ia desde animais de grande porte até animais de pequeno porte. Como vocês viram na figura, os doentes de todos os tipos físicos, mentais, emocionais, eles perambulavam pelas ruas, muitas vezes sem resolver seus casos. Muitos morriam, inclusive, nas ruas. Algumas pessoas acabavam indo para alguns templos e esses templos acolhiam essas pessoas até que elas se curassem ou até que morressem ali mesmo.
E em algumas civilizações, os povos doentes eram afastados da sociedade. Como era vista a morte, né? Algo a ser pensado. A morte era tida como vontade dos deuses, inquestionável e inevitável. Se você faleceu, se você deixou esse plano, é porque foi a vontade de Deus. Naquela época era isso que as pessoas acreditavam. Vamos contar um pouquinho como era em torno, em diferentes regiões do mundo. No Egito, quando você fala em Egito, um povo que foi poderoso, que praticamente foi dominante em termos de conquista de território durante muito tempo, principalmente na época de Moisés, isso data de milhares de anos antes de Cristo. Você tem um povo que controlava aí grande parte do que era tido como mundo civilizado, que eles praticavam hipnotismo, interpretação de sonhos, acreditavam na influência de algumas pessoas sobre a saúde das outras, inclusive acreditavam em vários deuses. Você tem um panteão enorme de deuses quando você vai estudar a mitologia egípcia. Havia ambulatórios gratuitos onde era recomendada a hospitalidade e o auxílio dos desamparados. Então você tem ali primeiro os contextos de hospital, hospitalidade, deixar os indivíduos que estão doentes em algum tipo de cuidado de uma maneira hospitaleira, hospedá-los. Os egípcios deixavam alguns documentos sobre a medicina conhecida em sua época. As receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas de recitação de fórmulas religiosas ou como se fosse alguns ritos. O indivíduo tomava uma poção e deveria recitar alguns versos, fazendo uma oração ou uma reza a um determinado deus ou uma determinada divindade para que ele pudesse ser contemplado com a cura. Assim, eles acreditavam que a cura acontecia e os cuidados eram feitos nessa base. A seguir, um exemplo de anotação de cuidado encontrado no pergaminho datado da época, e você pode ver como ele foi montado em computador e depois como ele foi reunido em computação gráfica para que fosse interpretado o que estava escrito no prontuário. E também um povo politeísta que vivenciava mais ainda de forma mais intensa em anos dos primórdios da humanidade as castas diferenciadas de pessoas. Eles acreditam que o deus Brahma criou o mundo, o universo, e aqueles que nascem sobre a cabeça de Brahma e depois nascem sob as divisões do corpo de Brahma, que vai da cabeça aos pés, esses indivíduos eles têm mais iluminação e, portanto, têm privilégios na vida social. E assim, dessa forma, quem nasce na cabeça de Brahma são sacerdotes importantes. Esse é um contexto básico de como funcionavam as castas da Índia. E dessa forma, a religião hindu ela é muito forte, tendo um panteão gigantesco, incontável, de cerca de 3.000 deuses, para que você possa ter aí uma relação quase que infinita de possibilidades quando se fala de curas, de milagres e de manifestações divinas que poderiam conduzir ao cuidado do ser humano. Aqui uma figura interessante, colocando de frente o sacerdote e a divindade, aquele que é capaz de receber, então, portanto, a orientação divina para que isso possa chegar aos homens. O indivíduo que seria mais iluminado seria o indivíduo, então, portanto, que poderia orientar os seres humanos através de uma recepção de informações que desceriam das divindades para ele. Documentos do século 6 a.C. nos dizem que os hindus conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos. Eles conheciam também antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Eram estudantes, portanto, de anatomia e fisiologia de uma maneira básica. Realizavam alguns tipos de procedimentos, tais como suturas, amputações, trepanação e corrigiam fraturas. Trepanação, para quem não sabe, é quando você tira uma parte da sua região craniana e faz com que o cérebro se expanda. Basicamente, esse procedimento é usado para alívio da pressão intracraniana em casos de traumatismos. Mas algumas civilizações, como por exemplo os incas e os astecas, eles teriam outras finalidades para esse tipo de prática. Quem quiser saber melhor, basta estudar
sobre trepanação entre os incas e os astecas. É bem interessante para que você possa se informar principalmente sobre o povo inca. Tem uma curiosidade interessante sobre isso. A ideia é de fazer com que o cérebro se expanda para o lado de fora, aumentando o intelecto e a inteligência do indivíduo. Não tem aí uma influência direta dos hindus, mas você pode, por curiosidade, compreender fenômenos assim. O povo hindu teria ali como prática o budismo, que também tem influências com o povo chinês. O budismo contribuiu para o desenvolvimento de enfermagem e medicina. Os hindus foram os primeiros a citar a palavra enfermeiros, ou seja, o indivíduo que cuida. Que cuida de quê? Das enfermidades das pessoas, e exigir conhecimento científico. O conhecimento científico era algo que teria base em técnicas e, portanto, em estudos. O brahmanismo, que era algo mais religioso, aparece como uma posição responsável por atrapalhar, de certa forma, o desenvolvimento científico. Algo que mais adiante você pode constatar quando você tem a era cristã, onde a religião cristã impede os estudos de anatomia, os estudos de fisiologia, falando que esse tipo de estudo seria algo como se fosse profano. E como foi quando você fala de Palestina e povo hebreu? Na Bíblia você consegue encontrar muitas passagens falando sobre como era esse período. Moisés era o grande legislador e prescreveu preceitos de higiene e exame do doente. Alguns diagnósticos, desinfecção, afastamento de objetos contaminados e leis sobre o sepultamento de cadáveres para que não contaminassem a terra. Lembrando, Moisés foi criado como se fosse um príncipe do Egito. Quando você analisa a história, você sabe como funcionou. Moisés era para ter sido morto como primogênito de uma família hebraica e é colocado numa cesta, segundo o que conta a história, e essa cesta dentro do rio leva ele até da mulher do faraó. Isso faz com que ele seja acolhido e de alguma forma ali a mãe do Moisés trabalhava ali com o faraó, estou resumindo a história, e foi criando de uma maneira bem próxima a ele, e assim ele também recebeu todos os conhecimentos que um príncipe do Egito receberia. Os enfermos, quando viajantes, eram favorecidos com hospedagem gratuita entre o povo hebreu e o povo palestino. A separação entre povo hebreu e palestino é algo mais complexo que eu não vou contar aqui, porque caberia uma análise bem mais ampla, mas, no geral, eles têm origens de costumes similares. Quando se fala de Assíria e Babilônia, a ideia do povo árabe, os médicos incompetentes eram duramente penalizados. Muitos, inclusive, que não faziam suas práticas de forma correta, eram penalizados com cadeia e punições em seus corpos. A medicina era baseada também na magia. Acreditavam-se que 7 demônios eram os causadores das doenças. Os sacerdotes médicos vendiam talismãs com orações usadas contra os ataques dos demônios. Nos documentos assírios e babilônicos não há menção de hospitais, nem de enfermeiros. Conheciam a lepra e sua cura dependia de milagres de Deus. Ou seja, a lepra era um mal incurável, intratável na época. Na China, como funcionou esse período? Como que era a origem dos cuidados? Quando se fala de China, as doenças classificadas em benignas, médias ou graves eram classificadas por sacerdotes que eram divididos em categorias conforme a gravidade da doença, ou seja, era muito parecido com a ideia de especialista. O indivíduo que trata uma doença mais grave é alguém mais experiente e, portanto, com mais conhecimento para poder tratar essa doença. Os chineses conheciam algumas doenças, como por exemplo a varíola, a sífilis. Procedimentos eram realizados, como por exemplo operações de lábio. Tratamentos, anemias, indicavam ferro e fígado. Verminoses tratavam com determinadas raízes. A sífilis prescreviam mercúrio, doenças da pele aplicavam o arsênico. A anestesia era o ópio. O ópio até hoje, inclusive, é um sedativo poderoso que foi convertido em vários tipos de medicação. Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso, e a cirurgia não evoluiu devido à proibição da dissecação de cadáveres na China. Naquele tempo, era proibido a dissecação de cadáveres e manipulação de corpos, algo que muitas vezes foi proibido em várias civilizações ao longo da história.
Isso foi atrasando, de certa forma, os entendimentos de anatomia e fisiologia. E no Japão? No Japão, as mulheres cuidavam parcialmente dos doentes e, inclusive na cultura japonesa, também dividida muitas vezes em castas, as mulheres eram responsáveis por muito do trabalho doméstico, e não só do trabalho doméstico, mas também de alguns tipos de trabalho, como corte de lenha, como levar lenha para casa e acender o fogo, para aquecimento das casas e outros tipos de práticas, e isso envolvia cuidar dos doentes, principalmente quando os soldados entravam em guerras e as mulheres tinham a incumbência de tratar esses indivíduos que acabavam voltando machucados dos combates. A aceitação da morte, a eutanásia, era algo cultural e inclusive é algo que perdura até os dias de hoje quando se fala do Japão. Quando você fala desse tipo de região, o budismo taoísta é algo importantíssimo para influências desse local. E na Grécia? Na Grécia, nos períodos pré-cristãos, aqui você tem a imagem de Platão e Aristóteles, uma imagem muito conhecida. Os grandes filósofos gregos tinham muita influência sobre o local. As primeiras teorias gregas se prendiam à mitologia. Apolo, o deus Sol, era o deus da saúde e da medicina. Quando você tem as conversões depois para os deuses, que eles vão para a cultura romana, nós temos essas influências diretas. Usavam sedativos fortificantes e hemostáticos. Faziam ataduras e retiravam corpos estranhos. Tinham casas para tratamento dos doentes. Nós tínhamos também a ideia do povo grego, quando se fala de locais para tratamento das doenças, as casas de banho. Então os tratamentos eram banhos, massagens, sangrias. Sangrias quando você faz uma determinada perfuração, uma punção e deixa o sangramento escorrer. Dietas, sol, ar puro, água pura, mineral. Dava-se valor à beleza física, cultural e à hospitalidade, contribuindo para o progresso da medicina e da enfermagem. O nascimento e a morte eram considerados impuros, causando desprezo pela obstetrícia e o abandono de doentes graves. Então a ideia era que quando alguém nascia, a pessoa deveria, portanto, obter forças para uma sobrevivência. E assim, muitos tipos de parto eram feitos em condições muitas vezes complexas. Quando você fala também de morte, o indivíduo que estava chegando ao seu fim de vida deveria aceitar a sua morte para que esse pudesse passar para o outro lado de uma forma mais amena o possível que fosse. A medicina tornou-se científica graças a Hipócrates, o considerado pai da medicina ocidental, que deixou de lado a crença e que as doenças eram causadas por maus espíritos. Hipócrates é considerado, portanto, pai da medicina ocidental, e ele observava o doente, fazia diagnóstico, prognóstico e, portanto, prescrevia terapêuticas. A ideia de nosologia, o estudo de descrição das doenças e formação de prontuários, estava se estabelecendo nessa época. Ele reconheceu as doenças tais como tuberculose, malária, a histeria, a neurose, as luxações e fraturas. Ou seja, Hipócrates não reconhecia somente males do corpo físico, mas também da mente. Seu princípio fundamental na terapêutica consistia em não contrariar a natureza, porém auxiliá-la a reagir. Hipócrates já tinha as primeiras ideias ambientalistas, portanto, de cuidado. Ele já colocava a ideia de que a natureza, quando fosse alinhada em prol do cuidado do ser humano, ela faria o seu trabalho e faria com que o ser humano reagisse, portanto, à doença. Tratamentos usados: massagem, banhos, ginásticas, dietas, sangrias, ventosas, vomitórios, purgativos e calmantes. Sempre com aquela ideia de tentar tirar o mal que está afligindo o indivíduo de dentro de si. As ervas medicinais e medicamentos minerais também eram usados. Então Hipócrates tenta tirar da sociedade politeísta a ideia de que o cuidado se dava pelos deuses, algo que é muito complexo quando você vai contra uma cultura pré-estabelecida. Hipócrates
muitas vezes pode ter passado aí por alguns períodos de conflitos com o que era estabelecido na sociedade grega. Você pode constatar isso em leituras como, por exemplo, a leitura de Foucault, quando ele fala da história clássica da loucura. Hipócrates já acreditava em alguns males advindos da mente e, enquanto isso, o povo grego conflitava com a ideia de que os males eram influências malignas ou benignas através dos deuses do panteão grego. Na Roma Antiga, quando você tem o Império Romano em ascensão, ele começa a tomar todas as províncias. O Império Romano foi colonizando todos os lugares alguns dos lugares que foram citados, como por exemplo o povo hebreu, a Palestina, o Império Romano submete o povo grego também e vai tentando fazer uma conquista no mundo árabe. A medicina não teve tanto prestígio em Roma no início dos primórdios das ciências humanas e das ciências biológicas aí. Durante muito tempo era exercida por escravos ou estrangeiros que tinham seus conhecimentos advindo de vários lugares do mundo e províncias. E o povo romano era um povo guerreiro, conquistador, um povo que acabava dominando territórios e tentando colocar sua cultura ao local conquistado. Mas também foi um povo que, de certa forma, agregou o conhecimento dos outros povos. E dessa forma conseguia manter algum controle sem tantos conflitos depois das conquistas. Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas. Quando eles construíam as ruas tinham ventilação em casas, água pura, abundante, redes de esgoto. A arquitetura romana é algo que foi trazendo influências na limpeza a nível da construção social, da construção civil dos locais onde eles conquistavam. Os mortos eram também sepultados fora da cidade, no que eles chamavam de Via Ápia. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu influência do povo grego, com certeza. Nós vamos falar depois de desenvolvimento das práticas de saúde durante os períodos históricos, e aí vai ser dividida a história segundo a evolução de saúde e do ambiente. E assim nós vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de dar seu like se você gostou. Aproveita e ativa as notificações para que você possa receber sempre atualizações do canal. Um grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. Professor Rafael, até a próxima. Tchau, tchau.